A fome é um problema antigo e, com a pandemia, o número de pessoas que não se alimentam de forma adequada aumentou. Em todo o país, organizações não governamentais atuam na tentativa de ajudar a população a garantir esse direito fundamental. O direito à alimentação de qualidade em quantidade suficiente de forma permanente foi incluído na Constituição Federal em 2010. Com isso, passou a ser uma prioridade do Estado, assim como educação, saúde, trabalho e moradia. Segundo dados do IBGE, entre os anos de 2017 e 2018, quase 85 milhões de pessoas estavam com algum nível de insegurança alimentar, ou seja, não tinham acesso a uma alimentação equilibrada, de qualidade e de forma permanente. Esse número representa 62% dos lares brasileiros. Um problema antigo e que vem se agravando com a pandemia. Com o fim do auxílio emergencial no dia 31 de dezembro do ano passado, muitas pessoas podem ter ainda mais dificuldade para comer. Aqui eu já estou enxergando a precisão onde é que está, porque o cartão foi embora. Foi embora e as coisas virou tudo. Há 5 anos, a organização não governamental Instituto Sertão atua no semiárido nordestino para ajudar comunidades em vulnerabilidade. Por meio de um dos projetos do Instituto, a Escola Beta oferece cursos gratuitos de capacitação para famílias vulneráveis, para que elas aprendam a produzir alimentos nos próprios quintais. Além de melhorar a alimentação, é uma forma de garantir uma renda. Na Escola Beta a gente aprendeu várias coisas, só que aqui no meu quintal a gente pôs em prática os canteiros. Na Escola Beta a gente aprendeu a como fazer o canteiro, que é como adubar, o espaçamento certo de plantar. Em São Paulo, esta outra ONG chamada Banco de Alimentos atua desde 1998 na tentativa de evitar o desperdício e, ao mesmo tempo, amenizar o problema da fome. Ela distribui a instituições que acolhem pessoas carentes alimentos que sobram em comércios e indústrias e que estão em boas condições para consumo. No mês passado, foram doados 262 mil quilos de alimentos. E quem conversa ao vivo com a gente sobre este assunto é José Carlos Brito Filho, diretor do Instituto Novo Sertão. Muito boa tarde, obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça, José Brito. Boa tarde a todos, é um prazer para a gente poder participar, com certeza. José, para a gente começar, né? A fome às vezes não bate na nossa porta, mas está bem pertinho da gente. Essa ainda é uma realidade do país que tem assustado as pessoas? Sem dúvida, né? Na última divulgação do IBGE, mais de 10 milhões de pessoas com segurança alimentar grave no nosso país. Quando a gente vai ver na zona rural, isso já sobe para quase 7% da zona rural sofre de segurança alimentar grave. Quando a gente vai ver o recorte de famílias que tenha pessoas negras ou no Nordeste, o número fica pior ainda, né? Então, quando a gente fala de fome, não é simplesmente a falta de comida, mas é a desigualdade, é a falta de investimento na agricultura familiar, é o racismo estrutural que marginaliza pessoas negras e comunidades históricas. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos anos o Brasil alimentou 1 bilhão de pessoas no mundo com a explotação agrícola. Mas em casa a gente tem 10 milhões de pessoas com fome, né? Então o problema não é simplesmente a falta de comida ou a produção, mas a estrutura que não está rodando. E a gente precisa de projetos e ideias que vão atender a raiz do problema, né? A gente, como sociedade civil, o que podemos fazer para mudar um pouco da realidade dessas pessoas que estão em situação de insegurança alimentar? Hoje em dia, eu creio que os projetos vão avançando, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que, lógico que é uma ação boa a distribuição de cesta básica, mas isso não resolve a raiz do problema. A gente precisa fazer com que essas pessoas em comunidades carentes, em regiões afastadas, elas possam se tornar produtoras, né? Hoje em dia, só para a gente ter uma ideia, 70% do que chega na mesa do brasileiro vem do meio da agricultura familiar. Então, a questão das famílias conseguirem produzir o seu alimento, conseguirem ter um quintal produtivo, isso muda toda a visão que ela tem dela mesma. Então, uma coisa que a gente tem tentado fazer, ainda mais em comunidades carentes e rurais, como a gente atua, é trazer essa visão de que
você não está numa comunidade vulnerável, você pode se tornar uma comunidade produtiva. E isso muda toda a visão que ele tem dele mesmo e do meio ambiente onde ele está inserido. Qual a realidade hoje das pessoas atendidas pela Novo Sertão? Então, a gente está num município que tem o segundo pior IDH do Piauí, né? Então, é uma região muito vulnerável à pobreza. E só que na nossa cidade são 35 comunidades rurais. Quando a gente visita uma comunidade rural dessa, a gente às vezes se sente que voltou a 50, 60 anos atrás, porque são comunidades que ainda dependem exclusivamente do caminhão-pipa, por exemplo, para ter água potável. As crianças vão para a escola por meio daqueles pau de arara que a gente vê nos filmes. Isso ainda acontece, né? E são comunidades onde os programas sociais ainda chegam muito poucos. Então, a realidade ainda é de comunidades que ainda não são assistidas. Quando a gente fala em fome nesses lugares, muitas vezes é uma fome silenciosa, porque eles não têm com quem compartilhar. Não existe órgãos públicos que chegam, não existe outras associações. E uma das piores coisas que acontece nessas comunidades com a fome é quando a fome vira algo comum. É comum passar fome. Isso é uma pior situação. Então, a gente tenta trazer uma nova visão de vida para eles, através do que eles já têm, porque a maior transformação é quando acontece no meio da comunidade, né? Essa comunidade unida, ela consegue fazer o sustento acontecer, inclusive gerar renda, como a gente viu na reportagem? Isso é uma coisa muito bacana. A Escola Aberta, ela é realizada pelo Instituto Novo Sertão e outras duas organizações, né? O Beta Lab e o Bora Permaculturar. E a ideia é trazer ferramentas para que essas comunidades consigam produzir mais, cuidando do meio ambiente e gerando renda. E isso pode parecer bonito no papel, mas é real. É uma coisa que a gente conseguiu ver no ano passado, né? A comunidade, quando queria comer uma verdura ou um tempero, precisava vir para a cidade e comprar no mercado uma verdura que vinha de um grande centro. Hoje eles estão produzindo no meio dos seus quintais e vendendo o excedente. A gente realizou aqui alguns jantares só com produtos produzidos na localidade. E foi um tempo de muita descoberta, onde o pessoal comia, se alegrava, descobria que tudo que estavam comendo foi produzido na região. Então, falando que isso está acontecendo no meio do semiárido, uma das regiões mais vulneráveis do Brasil, para a gente é uma grande alegria e mostra que é possível sim as comunidades produzirem, gerar renda e ainda mais cuidar do meio ambiente. Quem quiser ajudar Novo Sertão, quem quiser participar dessa rede colaborativa, o que faz? Hoje a gente tem um portal muito bacana, que é bem fácil de acessar, é novosertão.org.br. Quem quiser ajudar é só entrar lá, tem vários canais de comunicação, tem vídeos, tem fotos, as pessoas podem conhecer um pouco mais o que está acontecendo e ser voluntário, ajudar de alguma forma, mas se você entrar no nosso site, você vai conseguir ter um vislumbre bem legal do que a gente tem feito aqui no semiárido nordestino. José Carlos, muito obrigada pelo seu tempo aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos.